oportunidade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos abrir em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2. Tem mais gente que pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, por favor, em nome de Jesus. Quem não puder, por questão de saúde, amém. Mas quem puder. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Vou lá, hein? Eu sei o que você tem feito, o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e que aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais, e sei que vocês puseram à prova os que se diziam apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Versículo 3. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Versículo 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembram do quanto vocês caíram? Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês. Amém? Bote a Bíblia no assento, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, grandioso, majestoso, Pai, eu, em concordância com a oração da tua filha, Pai amado, eu oro ao Senhor nesta hora e te peço, Deus, toma a nossa vida em tuas mãos. Repreende todo mal neste lugar, repreende toda distração, que a gente fique focado naquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Orienta-nos, Pai amado, traz um rumo, traz um norte sobre nossas vidas. Deus, eu já oro ao Senhor que aquele que está abatido, aflito, triste, aquele que está cabisbaixo, Deus, por algum motivo, Espírito Santo, durante a caminhada dele no Evangelho, Senhor, eu já profetizo, eu já determino, Pai amado, que hoje é noite de renovo, é noite, Pai amado, de sair renovado com essa palavra, é noite de sair renovado com a Santa Ceia, é noite de sair esperançoso, que vai haver algo diferente, que vai ter uma ideia nova, uma esperança nova, uma força nova nesses músculos, nessas pernas, uma força nova nesse espírito, Pai amado, uma força nova, Pai amado, nesta alma que está tão abatida, tão triste, olhando para baixo, achando que você é pequeno, que você não pode, mas o Senhor já te diz, você é minha escolhida, eu te chamei, eu te criei com um propósito nessa terra. Espírito Santo, vai tomar no teu povo e repreende toda a artimanha do inferno, Pai amado, toda falta de esperança, toda falta de certeza, toda dúvida seja repreendido em nome de Jesus, e vai renovando, Pai amado, e fazendo as tuas maravilhas em nome de Jesus. Só senta quem dá glória a Deus. Irmãos, abrimos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2. E nessa passagem, antes de a gente começar a ver as coisas sobrenaturais que são reveladas no livro de Apocalipse, o Senhor usa ali o João para poder trazer mensagem a 7 igrejas que estavam ali na província da Ásia. Uma delas, Efésios. E quando ele começa, ele diz no versículo 2 que eu sei o que vocês têm feito. E ele fala no passado, trabalharam muito, sofreram muito com paciência, porque a igreja de Efésios foi uma igreja difícil. Paulo passou dificuldades terríveis para poder fundar aquela igreja. A idolatria era muito grande. Então, quando a gente vê o Senhor reconhecer o esforço dos Efésios, é porque realmente a luta e a tribulação não foi fácil. Paulo diz que lutou como que luta com animais selvagens naquele lugar.
Então, realmente o reconhecimento do Senhor, eu imagino que veio como um regozijo para aquele povo. Mas só que na dinâmica das cartas, Deus sempre fala uma coisa positiva, algumas ele fala uma recomendação, e na igreja de Efésios tinha uma exortação. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus. Fala forte, Deus só exorta aquele que Ele ama. Porque o amor do Senhor te faz colocar no trilho. Ele tem uma exortação aqui para os Efésios e disse: olha, porém, tem uma coisa contra vocês. É que no princípio, no começo de tudo, vocês me amavam tanto, é que agora vocês não me amam como me amavam. E no versículo 5 ele fala: lembra do quanto vocês caíram. Não é cair em pecado que ele está falando. Ele está falando cair em amor, cair em obra, cair em propósito. Aquilo que eles faziam antes já não fazia mais. Aquilo que eles amavam já não amava mais. Ele não está falando em cair em pecado, é cair em produção do reino de Deus. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que vocês faziam no princípio. Aqui eu começo a meditar e eu começo a pensar que o reino de Deus, que o cristianismo, ele tem um propósito, ele tem um caminho, ele tem uma carreira a ser seguida, ele tem uma evolução a ser feita. Olha que a exortação de Deus para os Efésios é: vocês não fazem o que vocês faziam. Quanto de nós nos encaixamos nessa exortação? Fazíamos. Chegamos na igreja com um primeiro amor tão forte. Chegamos com o primeiro amor, fazíamos de tudo e nos enchíamos do amor de Deus e esquecemos que o reino de Deus é uma evolução, é uma carreira, como Paulo fala. O que essa passagem me sacode é me dizer que há uma evolução para a gente seguir no reino de Deus. Se a gente evangelizava a gente tem que evangelizar depois 10. Não tem aquele papo de eu fazia. Aleluia. Olha a exortação que ele dá para os Efésios. Ele diz que vocês faziam, vocês amavam. A reflexão que a palavra do Senhor nos traz nesse momento, e eu imagino que o Senhor fez questão de deixar isso registrado, é para a gente nos despertar. É para a gente entender que se a gente louvava é para louvar 10 sinos. E se a gente evangelizava um dia, é para evangelizar mais. Se você falava do amor de Deus por uma pessoa por dia, é para falar depois para 2. Não existe essa de que eu já vivi tudo no reino de Deus. Eu já fiz de tudo. Eu sou experimentado bastante. Eu sou experiente o bastante. Eu já fiz o que eu tinha para fazer. Esqueça isso da sua mente. Só se você não servisse a um Deus que fosse o Todo-Poderoso. Só se você não servisse a um Deus que fosse de uma fonte inesgotável. Você acha que você tem a capacidade de usar todos os recursos que Deus tem? Você não tem. Não é possível que você seja tão arrogante de achar que você já viveu tudo que o Senhor pode proporcionar no reino. Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele criou os céus, a terra e o mar. Ele fez 8 bilhões de pessoas na face da terra, Ele criou todas as coisas. Você acha que você já viveu tudo? Que nada. Você acha que viveu. E o seu achismo te freia. O teu achismo te para. O teu achismo te faz diminuir a produção no reino de Deus, assim como os Efésios eram. Efésios, vocês faziam, mas não faz mais. Mas não faz mais. Você tem que entender que o que o Senhor quer é que você vá crescendo no reino. Crescendo em quê? Pode até ser que seja, que reflita no título. Pode até ser, mas às vezes não.
Às vezes é só a obra que você fazia tão pouquinho, depois você faz mais. Não é o ao contrário, porque se for ao contrário, e aí eu te chamo para você fazer a reflexão na sua vida. Se é ao contrário, se está regredindo, se você fazia e não faz mais, você encaixa aqui nessa palavra. Você tem que ir avançando no reino de Deus. O teu achismo, a tua mente, as suas ideias não pode te parar. Você não pode se perder no meio de suas ideias, no meio das suas imaginações, no meio das suas criatividades, no meio dos seus problemas, no meio das suas atribulações, no meio das suas dificuldades. Eu poderia chegar aqui e pregar bênção e pregar renovo, mas o que eu quero te dizer é que o Senhor quer nos sacudir e dizer: nós servimos a um corpo. Nós temos um chamado na face da terra que tem que ser cumprido. Não é sobre o que você precisa, não é sobre as minhas necessidades, que eu oro todo dia em casa. Não sou hipócrita, eu tenho necessidades. Mas o reino não é só sobre você, é sobre o crescimento dele, porque ele está às portas, ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós temos que trabalhar esse reino, esse corpo de Cristo, esse evangelismo, seja do que for. A gente precisa trabalhar isso, porque ele vai voltar. Jesus está voltando e nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Esses dias a gente conheceu um pastor que ele, no começo da caminhada dele, ele louvava. E o testemunho que eu recebi, porque eu não conhecia, então o testemunho que as pessoas ao redor me contaram era que era uma pessoa que tocava, e ele tocava instrumentos e tocava muito bem. E louvava ao Senhor, e o testemunho que não uma, duas, mas umas 4 pessoas me contaram, é que quando ele louvava, a presença descia, a unção descia, a glória descia, o batismo vinha, a cura vinha, tudo acontecia. Só que por algum motivo, ele sozinho, por ele mesmo, deixou de fazer. Ele deixou de fazer. E aí eu tive uma oportunidade de conversar com ele, e ele acabou desabafando que ele realmente parou. Por ele, parou. E sobreveio a ele uma enfermidade tão grande. E aí eu não quero pregar para você a doutrina do terror, a doutrina do pânico, não quero te deixar com medo, até porque o testemunho que eu ouvi dele, das outras pessoas, não é que a enfermidade veio como um castigo, mas a enfermidade chegou por uma coisa natural da vida. E só o Senhor sabe se foi um castigo ou não, não tenho como saber. E ele disse que a enfermidade começou a vir, e nós, hoje, ele está com a enfermidade de ouvir, uma enfermidade degenerativa que não deixa ele mais ter coordenação direito para tocar e para falar. E eu ouvi dos lábios dele que ele se arrepende de ter parado. Ele se arrepende do que fazia, não fazer mais. Aleluia, Deus. Do que ele tinha capacidade de fazer, mas em vez de ir crescendo no reino, ele parou de fazer. Ele fazia, mas parou de fazer. Sabe o que eu quero te dizer? Não brinque com o versículo de 1 Pedro 3,8 que diz que um dia para o Senhor são 1000 anos. Vai passar tudo. Em breve nós estaremos com Ele na glória, nós estaremos com Ele na Nova Jerusalém, porque Ele voltará. Mas enquanto estamos aqui, essa nossa vida é um sopro, ela vai passar num estalar de olhos. Quando você tiver 90 anos, você vai dizer: meu Deus, parece que eu vivi só um dia da minha vida. Não, você viveu 90 esperando algo que não era para esperar, era para você fazer. Aleluia. Era para você se mexer, era para você evangelizar, era para você jogar a timidez para o inferno. Era para você jogar aquela coisa que as pessoas ficam dizendo para você que você é isso com veneno.
do que sua mãe vai falar, do que o seu pai vai falar, do que o seu marido vai falar, do que sua esposa vai falar, do que seus filhos vão falar. Aleluia. E você fica se limitando. E vai passar. Vai. Não queira cair nisto aqui. Porque o Senhor alinhou. O Senhor usou palavras como se fosse um pecado. Olha o que ele fala. Porém, tenho contra vocês é que agora não me amam como me amavam no princípio. Lembra-se do quando vocês caíram. Arrependam-se. Ele usa termos de pecado. Como se deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, deixar de avançar no reino de Cristo, ele configura, ele bota no mesmo quilo, no mesmo alinhamento de pecado. Arrependa-se. Arrependimento só tem quando tem pecado. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. E ele ainda coloca: se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Tirar o candelabro é tirar a presença, é tirar a glória dele, é tirar o que ele fez, é tirar a presença dele. Você quer viver como Sansão, que achava que tinha, mas não tinha? Negativo. Entenda que, olha como é pesado o que ele está falando. Arrependa-se. Muda a postura. Muda adiante. Muda a dificuldade, muda os problemas. Para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade. Faz o que você tem que fazer. Porque o mundo, presta atenção no que eu estou dizendo, o mundo está evangelizando muito bem, enquanto nós que conhecemos a palavra, temos todos os recursos para pregar a palavra, temos as armaduras de Deus, temos os frutos do Espírito Santo, temos os dons do Espírito Santo, temos o Espírito Santo, temos tudo, temos conhecimento da palavra, temos todas as coisas, e não fazemos o que tem que fazer, enquanto o mundo não está perdendo tempo. O mundo não está perdendo tempo de fazer o que tem que fazer. Você liga a televisão, está lá pornografia, destruição de família, todo tipo de mazela, todo mal, televisão, jornal, internet, está lá tudo. Você coloca um filho hoje na faculdade cristã, dê glória a Deus se ele sair de lá crente. Porque o progressismo, a ideologia satânica fica colocando na cabeça dos nossos jovens, fazendo uma lavagem miserável. Todo o trabalho de escola bíblica dominical que você faz na sua casa, o professor fumador de maconha com sandália nos pés vai lá e quebra tudo. Enquanto você fica aqui parado, esperando o quê? Esperando o quê? Esperando quem? Aonde você se encaixa? Olha a tua carreira no reino de Deus. O que é? Como você está se encaixando? Você está se encaixando naquele que está caindo de produção do reino, ou você está se encaixando naquele que está crescendo? Como eu sei que eu estou crescendo? Você está falando com um, você está falando depois, na próxima semana, com dois. Em 2024 você evangelizou quanto? Quantas pessoas ouviram a palavra do Senhor em 2024? Mensure isso em números. Quantas pessoas te ouviram em 2024 falar do reino de Deus? Quantas pessoas te ouviram falar em 2023? E quando você olhar 2023, 2024, quando você olhar 2025, quantos? Quanto você fazia? Quantos? Quantas pessoas estão ouvindo você falar do reino? Quantas pessoas, quando você chega no seu salão de beleza,
E aquela mulher fala mal do marido, em vez de você abrir a boca e dizer, não, homem é tudo igual, não presta, miserável. Você pode dar uma palavra de esperança e dizer, não, há conversão para tua casa, há restauração para tua família. Glória a Deus. Aleluia. Como você às vezes está se misturando mais com os papos, com as conversas iguais. O livro de Efésios nos sacode, dizendo que não é nem para a gente insinuar certos assuntos, certas piadinhas, sabe? Às vezes no trabalho, e eu passo por isso, que lá são 38 pessoas, às vezes você olha pessoas que parece que não saíram da quinta série. Aquelas piadinhas de duplo sentido, aquelas conversas que você e vai se saindo, faz parte do processo. É santarrão, fica na sua, fica na sua. O que você não pode é cair de produção no reino de Deus, porque Ele te entregou sementes e Ele vai cobrar cada uma das suas mãos. Aleluia. Só que tem pessoas que essa semente está apodrecendo na sua mão. Apodrecendo porque você não tem coragem de plantar em reino fértil, em terra fértil. Apodrecendo porque você não planta, não usa. Aleluia. Está apodrecendo. Sabe aquela parábola que ele dá o dinheiro para os 3 homens, um enterra, o outro diz assim, não, eu consegui multiplicar o seu dinheiro, e o outro, não, eu multipliquei ainda mais. As sementes que Deus te deu, aquela parábola é para isso, é para te sacudir nisso, é para te balançar nisso, nesse ponto. Que você não está aqui para passar 60, 70, 80, 90 anos à toa, não. É porque você tem que dar frutos. E o fruto que cai, a semente que está em você tem que multiplicar. Ela tem que virar, ela tem que multiplicar, ela tem que impactar várias pessoas. E a semente, por exemplo, eu falo aqui da semente para a irmã já fala para outro, o outro fala para outro, o outro fala para outro. Porque um dá para 100, 100 dá para 1000, 1000 dá 10.000. O crescimento do Senhor não é soma, não é multiplicação, é exponencial. Ele cresce. Que você desesperadamente fuja de toda a frieza do inferno. Em outra igreja, o Senhor fala que eu não queria, eu me dá vontade de vomitar em ver vocês, porque vocês são mornos. Não são quentes, não são frios, são mornos. Sabe que o Senhor está falando, não fede nem cheira, na nossa linguagem. Aleluia. Não presta para nada, não faz diferença no reino, não impacta o inferno, não cura, não expulsa demônios, não dá uma palavra de esperança, não ajuda ninguém que está do lado, não fala que tem um Jesus Cristo que tudo pode, não faz nada. Glória. Não fede, não cheira, é morno, não é quente, nem frio. Como pode? Imagina o Senhor abençoando. Você está fazendo o que aí? Nada. Glória a Deus. Imagina o Senhor olhando de cima e pensando, meu Deus, está fazendo o que aí? Nada. Esperando a morte chegar, esperando a depressão chegar, o burnout chegar, o distúrbio bipolar chegar, a loucura chegar, a tristeza chegar, o choro louco chegar. Está esperando o quê? O que é que você espera? Eu te coloquei aí com uma missão. Soldado, general, servo. Eu te coloquei com um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico imaginando o Senhor olhando, meu Deus, eu dei tudo. Eu morri na cruz do Calvário por esse povo. Eu morri na cruz do Calvário. Eu dei o Espírito Santo. Eu dei as minhas profecias de fé que estão aqui na palavra. Eu dei esperança, eu dei tudo, dons, frutos, a armadura.
falta mais o quê? Meu Deus! Meu Deus! Se você se encaixa aqui, saia disso, porque eu fujo como um louco disso. Porque eu sei que o meu propósito, eu vou me afastando do propósito. Sabe aquele versículo que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo não para aí. E estão segundo ao seu decreto. Aí você fica só, você para ali. Eu amo a Deus, então tudo vai cooperar para mim. E estão debaixo do meu chamado. E estão debaixo do que eu disse para eles fazer. E estão debaixo daquilo que eu chamei para fazer. E estão debaixo daquilo que eu orientei, que eu enchi o coração de cada um para fazer. Que eu dei a orientação para ser feito. E tudo vai cooperar. Tudo vai funcionar. Às vezes até o erro que você acha que ele deu errado. Você acha muitas vezes que você não veio aquele elogio que você esperava que viesse. Não veio aquele reconhecimento que você esperava que tivesse, que você acha que tinha que ter vindo. Aí você acha que isso é um erro, mas já é o Senhor lhe dando a lição que o verdadeiro reconhecimento não vem de pessoas, ele vem do alto, ele vem do céu, ele vem de Cristo, ele vem daquele que fez todas as coisas. Glória a Deus. Deus, aleluia. O verdadeiro reconhecimento vem de Cristo. Põe em prática a vida cristã. A vida com Cristo, ele é como um avião. O avião, para voar, ele precisa de duas asas. Se ele, não sei se você já teve a oportunidade de ver um avião perder uma asa. Quando ele perde, não tem como se sustentar, ele vai embora. Ele gira para o lado que a asa quebrou e afunda em parafuso, vai embora. Nós cristãos precisamos de duas asas. Uma de filhos de Deus e a outra de servos de Deus. Aleluia. A asa de filho faz você obedecer o que ele manda. A asa de filho faz cumprir o que está em Efésios 4, que é deixar o Senhor trabalhar na sua natureza, na sua personalidade. A asa de filho faz o que a gente ouviu aqui na sexta-feira com Fernanda pregando, dizendo sobre como a gente coloca condições para viver Cristo. A asa de filho faz você ficar de olho e crescer no reino. Agora, a asa de servo faz você imediatamente buscar o teu propósito, imediatamente entender o que você precisa. Se um dos dois estiver ruim, o avião não se sustenta no ar. Você precisa cuidar da sua vida como filho, como servo, para poder alcançar a salvação. Mas em paralelo, sem descuidar, os dois são importantes. Você precisa descobrir, fazer e cumprir a obra que Deus te chamou para fazer na terra. Aleluia. Glória. Cada um tem o seu chamado. O seu chamado não é o meu não é o seu. Não adianta copiar. Você pode ter até referências. Você pode até ter exemplos. Mas cópia não. Não dá. Davi queria vestir a armadura de Saul. Não deu certo. Porque a armadura não era para Davi. Você tem que buscar o seu propósito. Aleluia. Você tem que buscar a sua forma. Porque senão a gente cai nisso aqui, irmãos. A gente cai nisso aqui, ó. A gente cai nisso aqui. A nossa vida com Cristo, a gente, ó, tem que avançar com Deus. Avançar e entender cada vez mais e ir afiando o machado. Você só vai afiando esse machado testando, fazendo. Quantas coisas às vezes eu já tentei fazer e não deu certo. E faz parte de dar errado. Irmão,
às vezes na internet eu fico testando umas coisas, né? Para tentar levar a palavra de Deus de alguma forma, de algum jeito. E aí eu fiz um teste e eu fiz uma série de 4 vídeos pro YouTube. Aí fiz da melhor forma que eu pude, com a produção, os recursos que eu tinha, com a lã, com o LED, com o que eu tinha, né? Coisas bobas, mas que deu para fazer uma produção legal, irmão. Eu nunca fiz uma coisa tão desconectada com o propósito de Deus na minha vida. Eu quando olhei, eu falei assim, com perdão da palavra, eu vou dizer a palavra que me veio na cabeça, que merda que eu fiz. Não tem nada a ver com o propósito que Deus me chamou. Essas coisas eu só soube porque testei, errei, deu errado, tá bom, embora pro próximo. Qual é a próxima coisa? Qual é a próxima ideia? Qual é a próxima inspiração que o Espírito Santo vai colocar aqui para eu tentar fazer? Aleluia. Qual é a próxima coisa? Você está se limitando naquilo que não deu errado. Você está olhando para as pessoas e esperando reconhecimento de pessoas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ter que entender na sua vida cristã. Você vai ter que entender que em algum momento, no seu amadurecimento cristão, olha o que eu vou te dizer, eu vou te entregar ouro. E em algum momento você vai ter que se desconectar da opinião das pessoas. Você vai ter que se desconectar do reconhecimento de pessoas. Você vai ter que se desconectar do elogio. Você tem que aprender a identificar pessoas que realmente querem te ajudar. Porque geralmente quem quer te ajudar, ele não só critica. Ele critica e te dá uma orientação. Te diz, olha, isso aqui não ficou bem. Mas você poderia fazer assim. Esse tipo de pessoa geralmente quer o seu bem. Agora aquele que só critica, pau! Aquele que só fala, não! Aquele que... Irmãos, pode ter certeza. Geralmente, na maioria das vezes, é inveja, ou tá com preguiça, ou olha a sua atitude que ele não tem, e reclama porque você tem. Geralmente é isso aí. O que eu te digo, entenda, se conecte só com Jesus. Se conecte só com Jesus. Se conecte só com Jesus, porque este mundo está precisando da manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Porque os filhos das trevas, cada vez mais, tem mais coragem do que você, tem mais atitude do que você, tem mais posicionamento do que você, enquanto a gente está esperando o quê? Irmão, que nessa ceia que nós vamos tomar, você peça ao Senhor esse renovo, você peça essa coragem, você peça essa força. Essa ceia que vai ser ministrada hoje nessa noite, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de receber essa unção, esse renovo na sua saúde, porque a gente precisa de saúde para cumprir o propósito, mas também na sua alma e no seu espírito. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.